Mais um ano, ou, dependendo do ponto de vista, menos um ano. E a primeira temporada do Cine Quinto está chegando ao fim. Foram 28 filmes, 227 mil visualizações e 22.800 horas assistidas. Nada mal para um programa de estreia, né? Ainda temos alguns programas em janeiro, mas é sempre bom marcar a virada do ano, não é mesmo? É hora de refletir sobre o que passou, fazer um balanço, fazer planos e renovar a esperança. Por isso, neste programa, falaremos dos melhores momentos de 2023 para darmos aquele refresh na alma e começar 2024 com a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu sou Felipe Trielli e está no ar mais um Cine Quinto. O Cine Quinto, para quem não conhece, começou com o projeto Quinto no Oscar, que trouxe os principais indicados para a premiação de 2023. Foram 8 filmes: Top Gun Maverick, Avatar 2, As Banshees de Inisherin, Os Fabelmans, Elvis, Tar, Nada de Novo no Front e o grande vencedor, Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar. Bom, e a gente falou bastante sobre Top Gun, por exemplo, que foi uma surpresa interessante, que não tem lacração, era um filme bem... Não chega a ser um filme conservador, mas era um filme sem essa coisa, essa loucura da lacração, e foi um sucesso, obviamente, de público, porque conta uma boa história. O Avatar, que foi o oposto, porque foi aquela... visualmente muito bonito, mas uma historinha bem vagabunda. Uma surpresa que foi os Banshees de Inisherin. É difícil de falar esse nome. Foi uma surpresa boa, eu e meu pai falamos dele também, e é uma coisa sobre amizade. Aliás, quem não viu, assista esse filme, acho que foi um dos melhores do Quinto no Oscar. Os Fabelmans, que foi a decepção do Steven Spielberg. Elvis, um musical interessante sobre a vida do roqueiro. Tar, que era a história de uma maestrina que, apesar de estar bem falando dos tempos modernos, também, surpreendentemente, é meio que um retrato do nosso tempo. Não é uma lacração, não dá um juízo de valor. É um filme interessante. E o magnífico Nada de Novo no Front, que é um filme de guerra, já é uma refilmagem, mas muito bem feita, muito bonito e mostra a crueza da guerra. E aí teve o que ganhou, que foi o Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar, que apesar de tem uma lacração, inclusive na hora que ele venceu lá, os vencedores falaram um monte de bobagem, mas é um filme que, se você olha com os olhos mais limpos, sem se preocupar com essa história de política e tal, tem uma mensagem interessante. Eu e o Arthur, a gente viu nesse filme uma mensagem bonita, tá? Então esse foi o começo do Cine Quinto, né? Foi onde a gente nasceu. E daí pra frente a gente resolveu falar de mais filmes. E a gente viu que o cinema ainda respira, apesar de toda a lacração. Hollywood parece que percebeu que a lacração demais era um problema. A premiação estava um pouco menos woke que nos outros anos. Mas durante o ano de 2023 tivemos um boom de filmes lacradores, especialmente vindo da Disney Marvel, com bilheterias bem aquém do esperado, como A Pequena Sereia, Indiana Jones, A Relíquia do Destino, que eu nem falei, eu fui assistir, achei que nem precisava falar, de tão ruim que eu achei. Uma pena, né, estragarem a trilogia do Indiana Jones, que eu gosto tanto. Teve também aquele Elementos, um filme da Pixar que normalmente é super falado, que mal sei o que aconteceu. The Marvels, que foi um desastre, e reacenderam a discussão sobre bons roteiros e lacração excessiva no cinema atual. O okeísmo estaria com os dias contados? A exceção que confirma a regra foi o Homem-Aranha no Aranhaverso, nosso vídeo mais assistido do ano, que apesar de ter mensagens subliminares com pôsteres do BLM e com uma protagonista com cara de atendente da Chili Beans, tem um roteiro bem interessante, apesar de que a história não termina nesse primeiro filme, então a gente não sabe o desfecho, mas até agora tá indo bem. Esse ano a gente também revisou clássicos da Era de Ouro do cinema, como Casablanca, A Felicidade Não Se Compra e Cantando na Chuva. Em um mundo que as novas gerações acham que a história começou no dia em que eles nasceram, é importante apresentar aquilo que fez o cinema uma verdadeira forma de arte. O nosso papel aqui no Quinto é olhar para o futuro com os pés no passado, especialmente quando os pés sapateavam como Gene Kelly e Fred Astaire, né? Então a gente precisa olhar o que aconteceu, não dá para falar que começou tudo agora, né? Outro tema recorrente no Cine Quinto desse ano foram as distopias. Gattaca, O Demolidor, O Vingador do Futuro, Idiocracia e Resistência. Quantas vezes não nos impressionamos com
acuidade com que algumas previsões se tornaram realidade. Especialmente em O Demolidor e Gattaca, que foi considerado pela NASA o filme de ficção científica mais plausível já feito. Mas nem só de lacração viveu o cinema 2023. Por aqui também falamos de 2 lançamentos que mexeram com o mercado cinematográfico em 2023, que foi Nefários e O Som do Silêncio. Vale destacar também que falamos de outros filmes que fogem da típica visão liberal de Hollywood, como Gran Torino e Até o Último Homem, que são filmes mais antigos, mas também falam de uma visão diferente do que se fala normalmente em Hollywood. Teve também filmes que marcaram a minha geração, como Rock, Curtindo a Vida Doidado, O Silêncio dos Inocentes. Eles foram discutidos aqui, além de filmes excelentes, mas esquecidos, como Network, que não é do meu tempo, mas é muito bom, Babilônia, que é recente, Juno e tcharam! O Quinto Elemento, que foi o nosso primeiro filme, por causa do nosso nome, obviamente. Também participamos do hype do Barbenheimer, que é o filme da Barbie, e do Oppenheimer e A Pequena Sereia, que renderam discussões de altíssimo nível. Por exemplo, a Barbie a gente criticou, obviamente, porque é um panfleto, mas a gente mostra que esse tipo de filme só vai falar para quem já está convertido. Então é mais uma propaganda da Barbie do que qualquer outra coisa. Da Mattel, que tem medo de que a Barbie fosse uma coisa muito conservadora e quer se renovar. Nada mais do que isso. Oppenheimer já é uma obra magnífica do Nolan e que conta a história do cara que inventou a bomba atômica. A gente também falou da Pequena Sereia, né, como eu disse antes, que foi também um hype super, nossa, não sei o quê. E só que as discussões foram para outro lado do que normalmente se falam. E isso é uma coisa legal do Cine Quinto. A gente não fica no que está sendo discutido assim, no basicão. A gente tenta olhar para outro lado do filme, para realmente para a mensagem, se a mensagem é boa, apesar de ter uma cara progressista, ou se ela é uma mensagem ruim, mesmo tendo uma cara mais caretinha. Enfim, a gente procura sair um pouco do lugar comum, né? Como vocês sabem. Na semana do Dia dos Mortos, falamos de Viva, A Vida é uma Festa, um dos meus filmes da Pixar favorito, de animação sensacional e que rendeu lágrimas e muitas piadas do nosso editor, né? Uma das coisas mais legais de apresentar esse programa aqui foi rever alguns filmes e mudar de ideia sobre eles também. Por exemplo, Na Natureza Selvagem, que era um filme que eu achava muito ruim, eu acabei encontrando significados bem interessantes numa conversa ótima com o Lucas, e o mesmo não aconteceu com Comer, Rezar e Amar, que vai ao ar em janeiro. A gente já gravou, vocês ainda não viram. Esse continua uma merda mesmo. Enfim, eu queria agradecer a todos pela companhia. Tem sido muito legal, uma experiência muito bacana. Eu sempre gostei muito de cinema. Meu trabalho sempre foi mais voltado para música, mas o cinema é uma paixão. E estar com vocês, ter que assistir o filme com uma atenção diferente do que eu costumava assistir, prestando atenção mesmo na mensagem, não é só aquela coisa de você assiste e pronto. Então isso foi muito legal para mim, espero que vocês também tenham gostado. A participação de vocês é fundamental. Aliás, eu peço para que vocês digam que filmes vocês querem que a gente fale. Muitos dos filmes que a gente comentou foram vocês que sugeriram, então, por favor, continuem sugerindo filmes, e muito obrigado mesmo, muito obrigado, eu, Felipe, particularmente, e o Quinto Elemento. A gente agradece muito a presença de vocês aqui no canal, e sem vocês nós não existiríamos, não é mesmo? Então, muito obrigado. E eu vou terminar indicando alguns filmes para você assistir no fim do ano, para dar aquela renovada no espírito, para a gente levantar a cabeça, e também para encarar mais um ano de muitos que virão, eu espero, e mais um ano de Cine Quinto, né? Para vocês se divertirem com a gente. Então, para finalizar, eu vou indicar os filmes desse final de ano, tá bom? Que dão aquele calorzinho no coração. O primeiro é A Felicidade Não Se Compra, que é um filmaço que eu já falei aqui várias vezes, a gente já comentou esse ano, não tinha como não comentar no primeiro ano do Cine Quinto, porque é o meu filme favorito. Tá bom, tá entre os 5 filmes favoritos, porque eu não posso esquecer A Noviça Rebelde, que sempre vai morar no meu coração. Mas enfim, é um filme muito legal e que você sai do filme melhor. Então isso é uma coisa que eu acho que é bom pro fim do ano, você sair. Não é aquele filme que você sai deprê, assim, ao contrário, você sai falando, querendo abraçar o seu porteiro, o seu vizinho, o seu irmão, ligar para aquela pessoa que você brigou, enfim, aquela coisa. Então A Felicidade Não Se Compra é o primeiro. O segundo é um que é pouco falado, do Woody Allen, que se chama A Era do Rádio. E eu acho que ele tem esse espírito também, um pouco de memória, de lembrar as coisas e ver assim que a vida às vezes é muito difícil. Ele fala
um pouco autobiográfico, e não sei se o Woody Allen era pobre quando era criança, mas ele fala de uma vida remediada no Bronx, né, de Nova York, mas sempre com muita alegria. Você vê que não precisa de riqueza para você estar feliz e para você estar... tem muito lirismo, eu acho um filme muito bonitinho, também vale a pena ver. Não sei se para criança muito pequena vai ser legal, mas para você, adolescente e jovem adulto e para o resto das pessoas, vale a pena. Outro que esse sim dá para ver com as crianças é O Sol é para Todos, que é um filme lindo, em preto e branco ainda, mas também é um filmaço baseado no livro... O Sol é para Todos. Baseado no livro homônimo, O Sol é para Todos. É muito, muito bonitinho, fala da família, um pai que cria os filhos meio que sozinho. É um negócio lindo. Eu, sendo pai, me identifiquei demais com aquela história e acho que todo mundo vai gostar desse filme, que é também super pra cima, assim, né? Outro bacana pra se divertir, não é tão, assim, o filme da vida, mas é um filme bom pra ver com as crianças, por exemplo, chama O Feitiço do Tempo. É o dia da marmota, né, que a gente sempre fala. É aquele dia que se repete, ele vai mudando, se transformando para melhor, porque ele vê o quanto ele era ruim vivendo o mesmo dia. Outro que eu não poderia deixar de falar, que também é para ver com as crianças, A Noviça Rebelde. A Noviça Rebelde é um filmaço, ano que vem a gente tem que falar. É o filme da minha vida, que eu via quando eu era criança com a minha avó, depois vi com meu pai, vi com todo mundo, vejo com meus filhos. A música é sensacional, é uma música maravilhosa, uma das músicas mais bonitas para mim é a que o capitão e a noviça, né, a Julie Andrews, cantam no coretinho que tem lá na casa dele, fora que os lugares, a imagem, tudo, é filmaço, redondíssimo, A Noviça Rebelde. E para finalizar, um filme francês, se eu não me engano, que chama Os Intocáveis. Não é aquele dos mafiosos, chama Os Intocáveis, é a história de um cara que vai cuidar de um sujeito que tá numa cadeira de roda, de um cara doente, eu acho. E, enfim, é a história de amizade. Eu vi há um bom tempo, por isso que eu não lembro direito da história, mas eu sei que é um filme que realmente me marcou, muito bonito, a história de dois amigos, uma história de amizade sensacional. Talvez seja um pouco mais adulto também, mas é um filme que vale a pena ver para levantar o fim de ano. E é isso aí. Muito obrigado. Espero ver vocês no ano que vem. Esse foi mais um Cine Quinto. Aquele abraço.